Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando, né? Daqui a pouquinho estamos em sala de aula. Sou o professor Reginaldo Manhes, da Escola Municipal Santa Maria, sou professor de matemática dos 7º anos e da Rede Municipal de Ensino. Nosso assunto hoje é muito importante. Se você vai se preparar, se você vai fazer um Enem, vai fazer uma prova de seleção, você tem que saber fração. Na aula passada, nós trabalhamos um pouquinho com as frações e hoje nós vamos continuar. Tá ok? As habilidades que nós vamos trabalhar hoje, as três que nós trabalhamos na aula passada, e hoje eu acrescentei mais uma, né? Que nós temos que trabalhar e aprender a expressar com os números decimais. Bom, nós vamos começar a preparar para trabalhar com os números decimais, né? Os números racionais. Gente, voltando ao conteúdo específico, conceito de fração, fração equivalente, simplificação, estudamos na aula passada. E hoje nossa base é operações com frações. Isso é muito importante. Gente, nossa bibliografia, o nosso livro didático, por favor, estudem e cuidem bem dele. E eu trouxe para vocês uma novidade. Esse site que está aqui, o khanacademy.org, tenho certeza que vocês já ouviram falar em sala de aula, PT. Porque ele é da língua portuguesa. Esse é um site extremamente interessante que te ensina demais. Eu indico você a dar uma estudadinha nele lá, a fazer as tarefas, porque isso vai ajudar a compreender a aula de hoje, tá ok? Lá está separado por ano e por faixa etária, então dá para a gente fazer um bom trabalho. Amigos, lembra que na aula passada eu passei um desafio, né? E no final eu dei o resultado do desafio. Olha que fração linda. Eu acho bonito. Eu acho lindo. E eu falei para vocês que tinha dado 6. A aula de hoje tem por objetivo eu explicar para vocês por que deu 6. Tá ok? Pois bem. Amigos, o conceito de fração, estão lembrados? Eu falei lá 3/4. 3/4 é uma fração? 3/4 o quê? É a representação de um número em uma forma matemática, que pode permitir que você represente as partes de um objeto. Você dividiu uma pizza por 4 e comeu 3 partes. Então, a fração é, na verdade, uma divisão, o que nós chamamos de números racionais. Tá ok? O áudio tá ok? Estão me ouvindo bem? Legal, gente. Olha como é que eu vou apresentar para vocês aqui a fração. Presta atenção nessa barra, que seria a reta dos números. Olha, eu tenho um intervalo de 0 e 1. Aonde que está o meu 3/4 nessa barra? Olha, nessa seta vermelha, 3/4. Olha lá. Então, agora eu tenho como representar coisas menores do que 1. Medidas menores do que 1, usando o conceito de fração. Pois bem, meio é uma fração que a gente fala ela o tempo todo, meia hora, meio-dia, né? E ela é uma fração própria. Professor, fração própria? Lembra da aula passada? Fração própria. O numerador é menor do que o denominador, fração própria. E ela é uma fração irredutível. O que é isso, professor? Você está doido? Que nome que é esse? Irredutível quer dizer que essa é a menor representação da fração 1/2. Eu posso representá-la de várias maneiras, mas a menor representação é o meio. Daqui a pouquinho a gente vai ver, tá? E a outra fração, 8/6. Vamos ver se você lembra? 8/6 é uma fração imprópria. Por quê, professor? Ora, porque o numerador é maior do que o denominador. Quando o numerador, lá de cima, menor que o denominador, ela é uma fração imprópria. E essa fração é uma fração equivalente. Por quê? Porque eu posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, 4/3 é equivalente a 8/6. Então, são frações equivalentes. Mas eu posso escrever essa fração em forma de fração mista. Fração mista é quando eu tiro a parte inteira e coloco ali uma parte fracionária. Vamos voltar para a reta dos números? Olha lá, reta dos números. 0, 1, eu botei o 2 porque eu gosto do 2. De 1, 0, 1, 2. Do 0 e o 2, aonde que está 8/6 ou 1 e 1/3, que é a mesma fração? Olha lá, passou do 1, passou da unidade. Então, isso é uma fração o quê? Imprópria.
Por isso que o numerador é maior do que o denominador. Fração própria é sempre menor do que 1. Fração imprópria é sempre maior do que 1. Perfeito? Legal. Agora, é revisão, hein? Aula passada nós estudamos. 12 sextos. Professor, o senhor tem aí uma fração aparente. Fração aparente, o que é isso? Gente, todo número natural é uma fração. Todo número inteiro é uma fração. Ah, é? É. Toda vez que uma fração representa ou um número inteiro, ela é uma fração aparente. 2 sextos vai dar 2. Deixa para depois, né? Vamos continuar? Eu falei também de quem? Simplificação. Lembram? Eu tenho aqui a fração 4/8. Lembram como é que eu simplifico a fração 4/8? Olha, eu expliquei de diversas formas na aula, mas hoje eu já vou só no método, que é o método mais adequado, que é você fazer o MDC. O que é o MDC? Maior divisor comum entre numerador e denominador. Então, numerador e denominador, o 4 e 8. Eu vou fazer a decomposição para calcular o MDC. É o melhor método que eu considero. Eu vou pegar 4 e 8 e dividir pelo primeiro número primo possível. Qual é o número que pode dividir um dos dois possível? É o 2? Legal. E deu 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 4. 2 e 4. Pus o 2 de vermelho por quê? MDC, estão lembrados? Ele divide os 2. Esse número nós precisamos dele. De novo, existe um número que divide o 2 e o 4? 2 de novo. 2 e 4 pode ser divisível por 2. Divide os 2, deixa em vermelho. Aí deu 1 e 2. E agora? Bom, eu sou obrigado a dividir por 2. 1 fica quietinho lá e o 2 dividido por 2 dá 1. Pessoal, por que esse 2 não está em vermelho? Porque ele só dividiu esse 2. Quando isso acontece, ele não faz parte do meu MDC. Quem que vai para o MDC? Só os números que dividiram os dois números, ou os 3, se for o caso. Então, 2 vezes 2, 4. Então, quanto que é o MDC entre 4 e 8? É o 4. Deixa eu contar um negocinho para vocês. Segredo, não conta. O que é o segredo? Toda vez que eu tenho uma MDC entre números múltiplos, o MDC é sempre o menor número. Já vai a dica. E o MMC é o maior número. Mas deixa isso para depois. Ok? Beleza. Agora, eu tenho a fração 8/4, eu vou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Então, o 4/8 é uma fração, quando eu reduzir ela, vai ser a fração de meio. 4/8 e meio são frações equivalentes. A menor fração que eu vou poder escrever para essa grandeza é o meio. Isso é importante? Importantíssimo. Vocês vão ver daqui a pouquinho o porquê. Gente, mais um exemplo. Nós falamos na aula passada sobre fração imprópria e fração mista. 6/5 é própria ou mista? Ela é imprópria, mas eu posso transformá-la em fração mista. Por quê? Porque o numerador, 6, é maior do que o denominador. Como é que eu transformo? Lembraram? Dividindo. Vou dividir o numerador pelo denominador. O resultado da divisão é a quantidade de inteiros que eu tenho naquela fração. Tá? 6 por 5, 1. 1 vezes 5 dá 5. 6 menos 5 sobra 1. Professor, mas cadê fração nisso? Espera aí que nós vamos fazer. Ó, a quantidade, o resultado é o número de inteiros que tinha. E o que sobrou? Sobrou 1 e 1/5. Então, eu transformei uma fração imprópria em uma fração mista. Por que mista? Porque eu escrevo com números inteiros e com parte em fração. Legal? Olha, gente, eu estou falando muito. Vocês que estão assistindo na internet aí, assiste de novo, pensa mais um pouquinho. TV, o nosso tempo é curto, então eu tenho que disparar a metralhadora aqui e continuar falando, tá? Explicando para vocês. Mas em sala de aula, vocês sabem que esse assunto é um assunto de 2 semanas de aula, bastante exercício, porque eu sei que aí nós alunos temos muita dificuldade e precisamos de refazer para entender. E usar vários outros métodos didáticos para me permitir isso aí. Há muito tempo atrás, muito tempo os cabelinhos já são brancos, tá? A gente estudava essas questões didáticas. Como que o aluno aprende?
É muito interessante, a cada dia a gente fica aprendendo mais. É uma tal de epistemologia. Palavra feia, né? Mas é isso mesmo. Amigos, tem um outro método que eu posso usar para tirar da minha fração imprópria a parte inteira. Eu vou pegar essa fração e vou fazer essa operação aqui, que é uma operação de subtração. Então, 6/5 eu vou tirar um inteiro, 5 sobre 5. Por que você escolheu 5 sobre 5? Porque o denominador era 5. Então, quanto que vai dar? 6 menos 5, sobra 1. 5, a divisão foi a mesma, ficou lá o 5. Então, através da subtração, eu consigo também chegar na transformação da fração imprópria em fração mista. Professor, olha lá. Está vendo esse 5 sobre 5? Ele é 1. Lembraram? Isso mesmo. Por quê? 5 dividido por 5, 1. Foi uma forma de eu representar o número 1. Professor, está muito confuso. Eu também acho. Vamos fazer isso de novo? Vamos lá? Nós estamos aprendendo a fazer operações com as frações. Gente, eu dei aula na faculdade há muito tempo, na aula de matemática, e os meninos grandes, têm dificuldade com fração. Todos nós temos dificuldade com fração. Então, vamos estudar com jeito, vamos devagarzinho para a gente aprender. Isso é muito importante. Isso pode ser o diferencial na hora do Enem. Gente, 6 e 5, o que eu fiz? Vamos pensar juntos? Olha, a primeira coisa que eu fiz foi manter o denominador, porque afinal de contas a divisão é a mesma. Se aqui está dividindo por 5, aqui está dividindo por 5, aqui vai continuar dividindo por 5. E eu estou subtraindo quem? Os numeradores. Entenderam? Por isso que eu cheguei num quinto. Essa aqui é facinha, né? Legal. Entendemos? Gente, a soma e a subtração são operações inversas e o método é o mesmo. Pensa comigo. Eu comi meia pizza. Amanhã eu vou na geladeira e como mais meia. O quanto da pizza eu comi? Olha, eu comi meio mais meio. O quanto da pizza eu comi? Espera aí. Como é que eu faço essa expressão matematicamente? A pizza não foi dividida por 2? Foi. Estava parada lá, mas foi dividida por 2. Meio mais meio. Mantive o denominador. E somei os numeradores. Então, soma os numeradores e mantém os denominadores. Legal? Quanto que dá, gente? 1 mais 1, 2. Esse 2 já estava lá, ficou 2 sobre 2. Quanto que é 2 dividido por 2? 1. Então, essa fração 2 por sobre 2, eu vou simplificar, que é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Isso aqui é a simplificação, né? Acabamos de ver. Então, 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. Resultado final, 1. Eu não comi a pizza inteira? Comi meia hoje e amanhã, ou o contrário, comi meia ontem e hoje comi mais meia? Eu não comi uma pizza? Olha o resultado. Então, eu espero que vocês tenham entendido matematicamente o assalto à geladeira. Vocês vão lembrar disso. Aí, ó, a pizza foi comida. Uma pizza. De que forma? Meia numa parte e depois meia na outra. Isso é soma de fração quando os denominadores são iguais. Quando eu tenho 2, os números têm que ser os mesmos. Muito bom. Vamos fazer um exercício? Será que a gente aprendeu? Pessoal, vamos somar 3 meios mais 1 meio? Se você estiver em casa pela internet, para e faz a conta. Mas nós aqui na TV, vamos junto. Olha, então, eu quero fazer essa operação. Para eu aprender quando meu amigo falou que eu podia ficar. O Marcelo está pilotando aí. Gente, primeira coisa, denominadores iguais. Então, o que acontece? Denominadores iguais. Tá ok, Marcelo? E eu vou somar quem? Os numeradores. O 3 mais 1. Eu fazia isso aqui para os meninos entenderem. Ok? Então, deu quanto? 4 sextos. Só que tem um... É o resultado? É. Mas 4 sextos é uma fração simplificável. E se eu tirar o denominador, o MDC, entre o 4 e o 6, quanto que é? O 2? Então,
o 4 e o 6 eu vou dividir por 2 o numerador e vou dividir por 2 o denominador. Com isso, eu tenho 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. Então, qual que é a minha resposta daquele exercício? 2/3. Legal? Tenho certeza que você acertou aí. Olha, querem que eu faça também com a subtração? Anota aí e faz com calma em casa, tá? Nosso tempinho é curto, mas tenho certeza que vocês vão achar meio aí na resposta. Gente, nós temos um outro probleminha. Vou até apagar o quadro, porque agora a conversa é diferente. Nem todas as minhas frações têm o mesmo denominador. Vamos voltar para a pizza, porque eu adoro pizza. Do primeiro lado, quantos que eu tenho da pizza? Qual que é a fração? Meio. E chegou um amigo, eu dei para o meu amigo 1/4 de pizza. Então, o quanto de pizza eu comi? Nós comemos meio mais 1/4? Ixi, professor, temos um problema. Os denominadores são diferentes. Então, o método é um pouquinho diferente. Eu vou explicar com calma, porque aqui é onde reside uma das maiores dificuldades nossa. Isso é a experiência do dia a dia nosso. Nós vamos ter que achar uma fração equivalente de que forma com que as frações tenham o mesmo denominador. Então, aquela equivalência que vocês aprenderam, nós vamos aplicar agora. Vamos lá? Olha, então eu quero somar meia pizza mais 1/4 de pizza. Você não gosta de pizza? Tudo bem. Vou somar meio hambúrguer mais 1/4 de hambúrguer. Legal? A maior prova de amor é dividir o hambúrguer no meio e dar para o colega, ou para a namorada, claro. Pois bem, o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Calcular o MMC dos denominadores. Anota aí no seu mapa mental, no cantinho do seu caderno. Então, eu vou pegar e calcular o MMC. O que é MMC? Maior múltiplo comum. Lembra dos robozinhos rodando aqui? Legal. De quem? Do 2 e do 4. Quem que vai ser o MMC de 2 e 4? Eu fiz aqui de novo para vocês. Dividir por 2. Dividir por 2. Então, quem que é o MMC de 2 e 4? É sempre 2 vezes 2, 4. Lembra do macete? Se os números são múltiplos, é sempre o maior. Então, aí está comprovado. Deu 4. MMC de 2 e 4 é 4. Guarda aí que nós vamos precisar disso aí. É muito importante. Olha lá, vou deixar aí guardadinho. Agora, que eu vou ter que fazer com calma. Porque eu vou ter que achar as frações equivalentes de meio e de 1/4 usando o MMDC. A fração meia, agora, terá que ser múltiplo de 4. Perfeito. Quem que é esse 4 aqui? É o MMC. Então, o meu novo numerador é o 4. Então, eu vou pegar o MMC aqui em cima, dividir por 2. Quem que é esse 2? Era o meu denominador. E vou multiplicar pelo numerador. Então, meio, eu estou dando um jeito de achar uma fração equivalente. É quanto? 2/4. Então, ao invés de eu escrever meio, eu vou escrever 2/4. É a mesma fração? É a mesma quantidade? Exatamente a mesma. Não muda nada. É só uma outra forma de eu escrever. Então, isso é uma fração equivalente. 2/4 equivalente ao meio, usando o MMC. Gente, 1/4 é a segunda fração, não é? Não precisava nem de eu fazer, porque eu já estou no quarto lá, não estou? Mas eu vou fazer para vocês fixarem o conteúdo. Olha lá, eu vou pegar, eu escrevi em vermelho aí, vocês estão vendo? Para vocês guardarem e lembrarem. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou pegar o denominador e dividir por 4, pelo MMC, tanto faz, né? Então, 4 dividido pelo 4, que dá 1, vezes 1, que é o numerador. De onde que esse 4 veio? Daqui. De onde que veio esse 4? Do MMC. Então, em vermelho é o MMC. Então, agora, 1/4 é exatamente 1/4. Por que você fez isso, pessoal? Porque eu tenho que ter o mesmo peso. Dessa forma, agora, no terceiro momento, olha o que eu vou somar a nova fração. Lembra que era meio mais 1/4? Através do processo de MDC, elas viraram 2/4 mais meio. Opa! 2/4 mais meio tem agora o mesmo denominador. Se tem o mesmo denominador, nós aprendemos. O que nós fazemos? Mantemos o denominador,
Mantemos o denominador e somamos os numeradores. Quanto que deu? Quanto que deu? 3/4. Tenho certeza que você acertou. 3/4. Professor, está difícil demais. Calma, calma. A gente não aprende da primeira. A gente faz, refaz, refaz até aprender, tá? É assim para todo mundo. Então, vamos voltar? 1/4 de pizza, ou meia pizza, mais 1/4. Olha lá. Vocês concordam que é aquilo ali? Concordam? Quanto que é essa parte de pizza que tem aí? 3/4. Meio mais 1/4. O que eu fiz para poder fazer a soma? Calculei as frações equivalentes que tivessem o mesmo denominador. Gente, eu sei que é confuso, eu vou fazer novamente devagarzinho para vocês entenderem, tá bom? Eu vou somar duas frações, 3/6 mais 2/8. Vamos? Então, 3/6 mais 2/8. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? MMC. MMC de quem? De 6 e de 8. Ok? Então, MMC de 6 e 8, olha, são múltiplos de 2. Então, qual é o primeiro número que eu vou dividir? Por 2. Vai ficar 3 e 4. Ainda tem alguém que é divisível por 2? Tem o 4. Ficou 2 e 3. 3 fica quietinho. Tem alguém ainda que é divisível por 2? Tenho. Então, sou obrigado a dividir. Agora é o 3 e 1. Qual que é o próximo primo? O 3. 1 e 1. Quem que vai ser o MMC? O MMC vai ser... Não vai dar aqui, né, Marcelo? Vou passar para cá. 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Nossa, que fração grande. Mas é isso mesmo. Então, vai ficar... Vou pegar o 3/6, vai ser igual a quem? 24, que é o MMC. Vou de 24 aqui de novo. Ele vai ser dividido por quem? Pelo denominador. Vai ser multiplicado por quem? Pelo numerador. 24 por 6, 4. 4 vezes 3, 12. 12, 24/2. Então, a fração 3/6 vai ser escrito como? 12, 24/2. Agora, a fração 2/8. 24 aqui em cima, 24 aqui embaixo. Vai ser o MMC dividido pelo denominador, multiplicado pelo numerador. Que fração que eu tenho? 24 por 8, 3. Vezes 2, 6. 6, 24/2. Então, meus amigos, 3/6 eu vou escrever o que no lugar dele? 12, 24/2. 2/8 eu vou escrever o quê? 6, 24/2. Então, a minha equação é 12, 24/2 mais 6, 24/2. Legal? Parece um número grande, mas vocês vão ver que não é. 12 e 6, 18. 24, o que eu faço? Somo 24? Nunca. Eu mantenho o denominador. Qual que é a resposta? 18, 24/2. Posso deixar aqui, professor, 18, 24/2? Não. Você tem que achar a fração irredutível. Como é que eu vou achar a fração irredutível? Eu posso vir dividindo por 2, 2, 2, não posso? Mas eu posso achar o MDC entre 6 e 8. Entre 6 e 8, o MDC é 2. Então, vou dividir por 2, vou dividir por 2. 18 por 2, 9. O pessoal que está assistindo não sabe como é que é difícil escrever de costas e ficar olhando para vocês aí. 24 por 2, 12. Então, 18 por 2, 9. 24 por 2, 12. Dá para simplificar para alguém? Dá. Por 3. Todos os dois são divisíveis por 3, não são? 3 quartos. Então, qual que é a resposta, professor? É 6 24/2? Não. A resposta certa, com fração irredutível, é 3 quartos. Tá claro? Vamos lá, gente.
eu tenho um problema. Em sala de aula, o aluno vira assim, professor, meu pai faz assim. Quando meu pai faz assim, ele só aceita o que o pai fala. E está certo? Só que às vezes o pai usa alguns macetes. E eu, como professor, sou obrigado a ensinar o conteúdo. Isso aqui pode ser feito de uma outra forma. Vou apagar o quadro. Olha, nós fizemos essa operação toda, não é isso? 2/4 mais 1/4 e achamos 3/4. Eu vou fazer isso aqui do jeito que o meu pai faz, segundo os meus alunos. Olha, é todo esse o método que eu faço. Só que os alunos fazem o seguinte. Era meio dividido por 1/4, eles multiplicam os denominadores. 2 vezes 4, 8. E multiplicam invertido. Se o denominador desse é 4, ele vem para cá. Se o denominador desse é 2, ele vem para cá. É invertido. Então, 1/4 mais 1 vezes 4 mais 2 vezes 1, que dá 2 mais 1, 4 mais 2, que dá 6. Então, dá 6/8. É um outro jeito de fazer? É, tá certo, tá. Quando o aluno faz dessa forma, eu aceito? Aceito. Só que ele tem que fazer o quê? Ele tem que simplificar. Simplificando, eu vou achar que 6 e 8, o único divisor é o 2. Não é isso? 6/8, fazendo a simplificação, deu 3/4. Que método que ele usou? Da inversão do numerador pelo denominador, certo? Faz a inversão e multiplica os denominadores. Mas, gente, isso não é a forma correta, porque nessa exemplo aqui não funciona. Aqui, ó, eu tenho 3 frações e vou somar e subtrair elas ao mesmo tempo. Aquele macetinho que o papai me ensinou não funciona. Aqui eu tenho que fazer o método nosso. E o que é o nosso método? Achar o MMC de 2, 6 e 8. A partir do momento que eu acho o MMC de 2, 6 e 8, que é 24, aí eu vou montando a equação. Está explicado? Então tá jóia. Macete ajuda, mas nem sempre resolve. Gente, já estamos quase no finzinho da aula. Vamos lá? Eu estou com um problema e gostaria que vocês me ajudassem. Vamos ver se nós conseguimos resolver. Depois da pandemia, eu vou receber 8 amigos para comer uma pizza lá em casa. Eu vou fazer essas pizzas, adoro fazer pizza. Cada amigo meu come 1/3 de pizza. Quantas pizzas eu tenho que fazer? Professor do céu, eu não sei. Sabe? Você aprendeu fração, então você já sabe fazer. Olha lá, vamos fazer uma mesa gostosa. Lembra que eu tenho 8 pessoas que vão comer 1/3. Então isso é uma multiplicação. Multiplicação de fração, que é facinho. Então, 8 de 1/3. Na multiplicação, é fácil. Primeiro eu vou lembrar que 8 não é 8 sobre 1? Isso mesmo. Isso aqui é a forma de eu representar um número inteiro em forma de fração. Agora, eu vou multiplicar numerador por numerador. Denominador vezes denominador. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 3, 3. Então, qual que é o resultado? 8/3. Então, o quanto de pizza eu vou ter que fazer para receber os meus amigos? 8/3. Legal. Professor, mas como é que eu transformo 8/3 em fração para tirar a mista para saber quanto de pizza tem? Olha lá, acabei de pôr para vocês. Lembraram? Que é apenas dividir o numerador pelo denominador? Então, eu vou dividir 8 por 3. Quantas pizzas já deram? 2 pizzas. Sobra quanto? 2 vezes 3, 6. 8 menos 6, sobra 2. Então, qual que é a minha fração para esse problema? 2 pizzas inteiras e 2/3. Ficou claro? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Só uma coisinha, gente. Eu posso chegar na pizzaria ou eu posso fazer 2/3 de pizza? Não vai dar certo. Esse tipo de problema está pedindo quantas pizzas eu tenho que dar um número inteiro. E nunca vou dar menor. Eu vou dar um número maior. 2/3 de pizza está próximo. É para 2 ou para 3? É claro que é 3. Então, eu tenho que fazer 3 pizzas.
Professor, mas o resultado não deu duas pizzas em uma parte? Exatamente, mas você tem que fazer a parte inteira, que é o exemplo desses exercícios. Deu para entender? Espero que sim. Legal. Bom, para acabar, eu estou com um probleminha ali. Mais um problema aí, professor? Gente, eu quero metade da pizza. Quanto que eu quero da pizza? Metade da metade? 1/4. Mas como é que eu faço isso matematicamente? Ora, nós já aprendemos. Eu vou fazer o quê? Numerador vezes numerador. Então, 1 vezes 1. Denominador vezes denominador. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, que fração que eu tenho? 1/4. Metade da metade. Olha o meu exemplo lá. Então, vocês concordam que metade da metade é 1/4? Fazendo pelo método da multiplicação, meio vezes meio. Refaz a continha aí, porque ela também, às vezes, a gente assusta. Porque, em vez da fração crescer, ela diminui. Legal! Vamos embora para frente? Agora, já estamos na última cereja do bolo. A divisão de fração. Gente, meio dividido por 2/3. Isso está claro que é uma divisão? Está. E se eu escrever assim? Lembraram do meu desafio? Olha lá, meio sobre 2/3. Eu posso escrever dessa forma ou posso escrever da outra forma. Ok? Pois bem, na divisão de fração, cuidado. Vai acontecer uma coisa assim que vocês precisam devagar para entender. Eu tenho que, para resolver uma divisão de fração, eu vou multiplicar a primeira fração pela segunda invertida. O que é isso? Eu vou explicar. A primeira fração não é meio? É meio, deixa ela quietinha aqui. A segunda não é 2/3? Essa divisão transforma-se em multiplicação quando eu inverto a fração. Então aqui não é 2/3? De cá ficou 3 meios. Agora é só multiplicar. Olha aqui, viram que esta invertida? Então, 1 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 2. Resposta, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. 3/4. Então, meio dividido por 2/3 deu 3/4. Entenderam? Às vezes a gente tem dificuldade de entender, eu sei, mas eu consegui achar um jeitinho de explicar diferente. Vou tentar. Ó, eu quero 2 dividido por meio. Quantos meios tem se eu dividir o meio por 2? Vamos lá. Vocês concordam que é a primeira, 2 sobre 1, pela segunda invertida? Então eu tenho 2 inteiros, não tem? Os meus 2 inteiros, eu não vou dividir por 2? Não quero só metade dele? Quantas peças eu tenho? Olha lá, quantas partes eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, se eu dividir 2 por meio, quantas peças eu vou ter? Eu tive 4 partes. Entenderam? Vou de novo. 2 dividido por meio. Não é isso? Eu tenho 2 peças. E eu vou dividir cada peça por meio. E depois, estou só numerando para você ver, que deu 4. Quantas peças eu tenho? 4. 4 partes. Então, olha lá como é que ficou. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. 4 sobre 1 é 4. Espero que tenha ajudado vocês, porque eu sei que isso aqui é um pouquinho difícil. Professor, e o desafio? Oh, meu Deus do céu, temos que resolver esse desafio, senão vocês não vão embora para casa felizes, né? Criança gosta de resolver desafio. Gente, vamos fazer o seguinte, deixa a televisão, vamos para o quadro, que eu acho que fica mais vivo. Eu adoro um quadro. Então, é isso aqui, ó. Meio mais meio. Meio menos 1/3. Vamos lá. Vamos resolver isso aqui? Isso aqui é uma soma com denominadores iguais. Então, vai ficar 2, 1, mais 1. E aqui embaixo é uma subtração com denominadores diferentes. Qual que é o denominador entre 2 e 3? É o 6. Então, é 6 dividido por 2 vezes 1. Menos 6 dividido por 3 vezes 1. Opa, já está ganhando força minha continha aqui. Dessa forma, 1 vezes 1, 2. Eu vou deixar aqui 2 sobre 2, que fica mais fácil para a gente fazer a conta, tá? Mas você podia pôr 1.
6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. Então ficou 3 menos 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. Desta forma, ficou meio, 2 sobre 2, desculpe, sobre 1 sexto. Lembraram? Aquilo ali é uma divisão. Eu posso escrever aquilo ali assim, ó. Não é isso? Mantenho a primeira e faço a multiplicação pela segunda invertida. Agora eu multiplico numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 1, 2. E para mim simplificar, divido por 2, divido por 2. 12 dividido por 2, 6. 2 dividido por 2, 1. 6! Eu falei a aula passada que era 6, você não acreditou. Está explicado? Gente, era isso aí que a gente queria estar apresentando para vocês na fração. Por favor, assista, reassista, discuta com os colegas. Tem meu e-mail lá, tá? Qualquer coisinha vocês podem me escrever, sem problema, a gente responde. Para mim terminar a aula de hoje, eu vou fazer uma pergunta e a resposta, eu vou sentir dor nela, mas vamos lá. Qual é o maior matemático uberabense? Vocês sabem quem? Nosso tempo está curto, eu não vou fazer muitas delongas. Esse senhorzinho aí, ele está vivo, mora no Rio de Janeiro. Se você quiser saber mais sobre ele, eu tenho um link na página aqui, Nexo do Jornal. Esse senhorzinho é um dos 10 maiores cientistas brasileiros e ele foi presidente da SBP, Sociedade Brasileira de Matemática, SBM. Ele foi diretor do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, por 10 anos. Ele foi presidente da Academia Brasileira de Ciência, eu acho que ainda é. É o senhor? Conhecem? Conhecem? Jacó Palles. Então, eu vou pedir agora aos meus amigos, às autoridades, né, meus amigos, precisamos de homenagear o senhor Jacó Palles, enquanto está vivo. Depois que for morto, que tiver falecido, não adianta. É o maior matemático uberabense. Ele tem que servir de exemplo para as nossas crianças. Tá ok? Eu também não o conheço, teria o maior prazer de conhecer. Gente, foi um abraço. Próxima aula, fração decimal, vamos falar de fração, vamos falar de decimal, porcentagem, tá ok? Então, um abraço, até a nossa próxima aula.